Estamos aqui mais uma vez para um episódio surpreendente com um convidado aí que eu tenho certeza que vai agregar muito a todos nós. O HCast é o podcast do Homem com H minúsculo, onde o nosso objetivo aqui é desconstruir toda aquela masculinidade e, na verdade, enriquecer, né, esse ambiente masculino, enriquecer você que está aí nos escutando. Eu sou Gessé Oliveira, sou urologista, andrologista, especialista em saúde do homem. Eu sou Diego Almeida, sou urologista, andrologista, cuidamos aí da saúde do homem e vamos começar esse bate-papo aqui, com certeza vai ser fenomenal. Pois é, e para a conversa de hoje, né, eu estou primeiro extremamente lisonjeado, né, pela sua presença, pelo seu sim, né, muito obrigado, vocês vão conhecer já já, e é um cara que eu admiro muito e estou muito feliz aqui, eu tenho certeza que você vai contribuir muito. Vou deixar que você se apresente, ninguém melhor do que você, por favor, Fabiano Lacerda. A honra é minha, né, ser convidado para estar aqui com vocês, né, para mim é fantástico, sobretudo aí nesse começo, né, Sim. de uma longa caminhada, jornada aí, então eu desejo muita prosperidade aí para o podcast, né, a gente olhar daqui o tempo e pô, eu Amém. fui um dos primeiros a participar do HCast, e eu gostei aí da proposta, né, um H minúsculo mesmo, um H, né, a ser questionado mesmo, Isso. assim, o que é ser homem. E é isso, eu sou o Fabiano Lacerda, eu emagreci mais de 100 quilos, sem cirurgia e sem remédio. Sou filho de um cara chamado José, com Joelita, 2 nordestinos, minha mãe cearense, meu pai pernambucano, eu sou baiano. Eu acho que eu sou isso. O restante eu estou, né? Eu estou Maravilha. psicólogo, né? Estou Excelente. psicólogo, já estive enquanto publicitário. Eu já estive enquanto escritor, vou estar novamente, já vocês vão entender o porquê disso, mas eu costumo dizer que eu sou poucas coisas nessa vida, mas uma coisa que eu tenho certeza que eu estou é sempre em movimento, né? E eu acho que é isso que tem me trazido um pouco de saúde física e saúde mental, estar sempre em movimento, né? Vocês já viram que por essa introdução aqui, o negócio vai pegar aqui hoje, viu? Mas é muito legal, né? Esse posicionamento. E de fato, né? Nós estamos sempre, né? Está em evolução, está em processo ali de caminhar. Eu acho que é o que nos faz ter saúde física e mental, que também é uma das coisas que a gente vai explorar aqui dessa mente, né? Então, assim, para começar aqui, Fabiano, você falou aí que emagreceu mais do que 100 quilos, né? Sem medicamento, sem a necessidade de um procedimento cirúrgico. Conta um pouquinho dessa sua história aí, para mim, para Diego, para quem está nos assistindo. Eu costumo dizer que eu emagreci mais de 100 quilos na época que não existia Monjaro no Brasil. Escrevi 2 livros, na verdade 3, eu escrevi 3 livros na época que ainda não existia inteligência artificial aí à disposição para todo mundo, né? Excelente. 2 medalhas de honra ao mérito, né? Exato, Não que a ajuda da inteligência artificial seja ruim, mas o trabalho era um pouco maior, né? Perfeito. Essa história aconteceu em 2014. Eu fiz uma aposta entre amigos. Eles duvidavam que eu ia conseguir emagrecer. E aí depois outras pessoas começaram a duvidar. Meu pai, inclusive, foi um cara que também duvidou, mas em off, depois saiu da frente de todo mundo, ele disse, tô duvidando porque eu sei que você só vai pela grana. Então eu tô botando aqui um pouco de barulho aqui, um pouco de força, lutando contra você, mas na verdade entendendo que você só vai se de fato tiver um certo burburinho. E assim se deu, eu ganhei a aposta, emagreci mais de 60 quilos em 6 meses. A ideia da aposta era emagrecer 60 quilos em 6 meses. Certo. Eu não estava lutando contra outras pessoas, era eu contra mim mesmo. Se eu atingisse, eu levava aquela bolada ali, que eu não falo quanto é que é. Sim. Mas se eu perdesse, eu pagaria o dobro para todo mundo. Caramba. E aí, fazendo uma conta rápida, na época eu teria que vender um carro meu, que era um carro popular da época, de 2014, para poder pagar todo mundo. Eu deixo meio que no charme aí para não falar o valor. Mas eu iria perder o valor de um carro popular se eu tivesse que pagar para todo mundo, né? No primeiro momento eu procuro ali profissionais para estar me ajudando, um nutricionista, um educador físico.
E quando eu me dei conta que eu não poderia me lesionar, afinal de contas era um cara de quase 200 quilos, Caramba. eu não poderia me lesionar, eu disse, vou procurar também um fisioterapeuta, né? E assim se deu. Comecei com esses profissionais, consegui atingir o objetivo em 5 meses e não 6 meses, então eu ganhei a prova do desafio com 5 meses, mas aí eu ultrapassei os 6 meses com mais de 60 quilos perdidos. E aí que a história realmente ela começa a tomar corpo, ou perder corpo, né? Ou perder corpo. Mas é aí que a história começa a perder mais corpo ainda, porque quando eu chego no final desse processo da aposta, que era só para ganhar dinheiro, e é importante que isso seja dito, eu começo a encontrar sentido de vida em algumas áreas, assim. E aí, o fato de motivar as pessoas que estavam ao meu redor, pessoas que inclusive perderam dinheiro para mim, a ter uma vida mais saudável, me deu fôlego de vida e um pouco além. É evidente que me deram outros fôlegos aí com relação, eu conseguia trabalhar melhor, eu conseguia, de alguma forma, né, paquerar as pessoas e ser paquerado também. Lembrando que aí eu estava com 140 quilos ainda, né? Caramba. Mas eu tinha uma certa mobilidade, como eu estava dizendo, ainda com 200 quilos, mas essa mobilidade aumentou. Então, as coisas elas foram, né, se encaixando um pouco melhor. E uma delas foi que chamou muita atenção, foi motivar a vida das pessoas. O convite que os profissionais que estavam me acompanhando na época me fizeram foi para desfocar um pouco da balança, focar em outras coisas, outras pessoas, porque um dos meus objetivos também era conquistar uma pessoa, né? Sim. Não, vou botar uma meta aqui e vou seguir essa atividade dessa meta até fulana topar e sair comigo. Fulana topou. Não era só pelo dinheiro, né? Não, nunca no primeiro foi só pelo dinheiro. Depois, aí botei meta de entrar numa camisa, botei meta de percorrer 5 quilômetros, e aí fui botando metas assim. Metas progressivas. Inusitadas, assim. Inclusive, eu acho que eu nunca falei isso tão abertamente assim no podcast, mas fica aí. Botei meta, inclusive, sexual, assim. Poxa, vou tentar... Vou fazer atividade física até conseguir dar 2. E parece que é uma coisa de outro mundo, né? Mas para um cara de 30 anos que antes tinha 200 quilos, mal se dava uma, né? Então, assim, objetivos eu fui colocando e eu não quero ser clichê, mas esses pequenos objetivos foi o que me levou muito distante, né? Quando eu cheguei no mês 11 do ciclo, né? Eu me dei conta que eu tinha emagrecido ali 90 quilos. Caramba! E aí, como publicitário, eu disse, poxa, eu acho que a história vai ficar mais legal se eu emagrecer 100 quilos, né? Chamei o educador físico, a nutricionista disse, não tem de onde a gente tirar, não. Em um mês não tem como tirar aí 8, 9 quilos, não. O educador físico disse também, a gente vai jogar muita coisa fora do que a gente trabalhou esses 11 meses. Eu disse, porra, mas eu acho que isso vai me dar um gás mental, isso vai me dar uma força sobrenatural do que eu estar com a sensação que eu emagreci 96 quilos. Sim. Pô, 96 não passa a sensação de completude, né? Que coisa. 98. Já se eu emagreci 99 quilos, isso não ia me dar uma sensação. E aí eu digo para eles, eu acho que eu vou conseguir ficar motivado por mais tempo se eu ultrapassar os 100 quilos. De cara, o educador físico disse, não, esqueça, não vai perder comigo, músculo, vai né? Perder músculo. O nutricionista, eu acho que virou assim, eu disse, aí eu meio que fiz uma chantagem com eles, eu disse, para vocês também vai chamar mais atenção, né? Vocês me acompanharam. Exato. E o educador físico ficou retado, porque era músculo que eu ia perder, era massa magra que eu ia perder. E assim, ela topou, e aí eu ultrapassei os 100 quilos. Eu ainda chamei as pessoas que tinham feito a aposta para mim, para tudo ou nada, porque eu disse, vocês topam fazer uma aposta comigo, se eu ultrapassar os 100 quilos, vocês pagam tudo novamente, ou eu perco tudo novamente para vocês, chamei por tudo ou nada, e aí ninguém quis. Claro, você que é um louco, velho. Mas fizeram um bolão, eles descarados fizeram um bolão para tentar acertar o peso que eu tinha, né? Rapaz, fizeram um bolão, assim, foi bem legal. Quem vai entrar numa aposta dessa? Eu já perdi feio, vou entrar no poker, a galera sabe que ele já tinha dado all-in, então não tem mais como, ele ia ganhar de qualquer jeito, bolão, né? Não fizeram bolão. Fizeram um bolão, eu também tentei entrar no bolão, mas não deixaram. Não, você já ganhou muita grana, aí. Que legal. Mas aí se deu, isso foi de 2014 para 2015, e até então eu não cuidava da minha saúde mental, né? Sim. Eu sei que estou falando as coisas muito rápidas aí, mas aconteceu uma coisa muito importante
durante 2 anos, que tem me ajudado até hoje, porque eu ficava no efeito sanfona nesses 2 anos. Engordava ali 10 quilos, emagrecia 8, engordava 20, emagrecia 20 novamente, e ficava nesse efeito sanfona, assim. Acho que o máximo que eu tive de reganho foram 20 quilos. Entendendo que eu tinha emagrecido 100, isso é... Sim. E é comum depois de ter esse reganho, sim. independente do processo de emagrecimento. Quando eu for lançar o meu primeiro livro, saiu uma manchete, eu acho que no G1, publicitário que tem compulsão alimentar, emagreceu mais de 100 quilos, lança livro. E eu disse, pô, eu não tenho compulsão alimentar, que eu não sou maluco. Falei isso na época. Né? Sim. Não tenho compulsão alimentar. Era só falta de vergonha na cara. Eu passei 2 anos dizendo, tomei vergonha na cara. É só atitude. Passei 2 anos dando entrevistas, falando isso. Sim. Que era só falta de vergonha na cara. As pessoas me perguntavam, você tomou o quê? Eu dizia, tomei vergonha na cara. Sim. Ele fez o quê? Tive atitude. Eram as coisas que eu falava. E aí quando saiu aquela manchete, bateu assim... Incomodou, né? Incomodou, e aí comprei uma briga ainda com o jornalista do G1, insisti para eles tirarem, eles tiraram contra a vontade deles, trocaram lá, mas aquilo ficou na minha mente, assim, aí eu fui escondido na terapia, falei no trabalho, nem que eu ia no médico, disse, eu tô passando mal, aí fui na terapia, cheguei lá, a psicóloga me perguntou o que é que me trazia ali, né? E aí eu disse, eu quero saber se eu tenho compulsão alimentar. Ela deu um sorriso e continuou a sessão. E aí eu fui a segunda vez, terceira vez. E depois de um certo tempo eu fui diagnosticado, sim, com a compulsão alimentar. Entendendo que processos compulsivos, psicologicamente falando, ele não tem cura. Né? Dá para se trabalhar com redução de danos, dá para canalizar para outras coisas. E aí, a partir disso, é que eu começo, de fato, a ter uma vida sem reganhos de peso tão extraordinário. Então, assim, o processo de emagrecimento, de peso mesmo, se durou 1 ano, mas o processo de virada levou 3 anos, assim, para começar a ter essa virada. Então, ali mais ou menos em 2017, depois que eu lanço o meu primeiro livro, é quando eu começo a olhar para as questões de saúde mental, assim. Que coisa. Durante esse processo, né, vamos pensar aqui por faixa de tempo, né? Antes de você buscar um apoio psicológico, né, que a gente sabe o quanto que é importante, esse processo de perda de peso, né, extraordinário, né, de 100 quilos aí em 12 meses. Eu tenho certeza que alguns momentos você pensou em desistir. Ou não? Em todo momento. Até hoje eu penso em desistir, só que a quantidade é bem menor do que antes. Né? Pronto. E o que é que você fazia para seguir? Eu sei que tinha a questão do premium, que você queria ganhar. Mas a partir daquele momento que você começou de fato a perder peso e você viu que o premium já estava próximo, a partir daquele momento em que você já ganhou o prêmio, mas você decidiu continuar, o que é que fazia com que você continuasse e não desistisse? Não. Era uma autocobrança? Era o que é que passava na cabeça de Fabiano a essa época? Eu acho que é importante contextualizar aí o seguinte. Além do processo de emagrecimento, eu vinha lutando, possivelmente, de uma depressão, né? Sim. É uma coisa que eu falo muito pouco, mas como eu já trouxe no meu terceiro livro, que vai sair ano que vem, ou melhor, esse ano ainda. Esse ano ainda, 2026, na Bienal aqui em Bahia, vai lançar o livro Emagreci Agora. Talvez apareça aí na tela, gente, em algum lugar, para vocês poderem ver a capa do livro aí. Mas é importante contextualizar para as pessoas que durante aquele momento, conscientemente eu não tinha noção. Hoje em dia, avaliando o que é que eu passava por aquele momento, eu entendo que eu entrei num flow. Sim. E eu costumo dar o exemplo, apesar de ser um desenho infantil, mas eu costumo usar esse exemplo de Dory do Procurando Nemo, né? Que ela fala a seguinte frase: continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Ela tinha um objetivo final, que era chegar onde ela queria chegar. Mas o continue a nadar, né? Entendendo que em alguns momentos ia cair, em alguns momentos não ia sentir vontade.
esse continue a nadar, esse flow mesmo, ele é fundamental para se manter constante, né? E aí a importância, eu sei que é clichê, gente, mas a importância das pequenas metas, porque se você começa a ver pequenos resultados, você se empolga para continuar mais, entendeu? E aí eu coloco enquanto empolgação, porque a empolgação acaba rápido. E aí, se você tá só perde, não no sentido de perda de peso, se você só tá tendo um resultado ruim, você não se sente motivado a continuar. Então, essas pequenas motivações é o que me sustentam até hoje mesmo, assim, pequenas motivações. Eu costumo dizer para as pessoas que às vezes é até bom cair porque tem a motivação do levantar. Mas entendendo que quem está no processo de perda de peso, esse cair é um pouco complicado aí. Mas as pequenas motivações era o que me mantinha ali focado. Desfoquei um pouco do resultado final. Sim. Ia me apegando às pequenas coisas, assim. E uma dúvida também, Fabiano, acho que, como você falou, um resultado extraordinário desse, a gente fica tentando aqui, né, imaginar algumas coisas. No geral, você sempre foi, antes dessa, vamos dizer assim, dessa virada de chave do, poxa, vou participar dessa aposta para ter a perda de peso. Você sempre foi um cara obstinado, um cara que botava, tipo assim, ó, botei essa meta na cabeça, eu vou lá e vou fazer, vou resolver. Ou não, você se descobriu obstinado nesse momento, a chave virou e as pequenas, né, vamos dizer assim, os pequenos sucessos foram falando, pô, eu sou muito mais obstinado, né, disciplinado do que eu imaginava, né? Exatamente, que é uma coisa que às vezes, né? É interessante essa sua pergunta e antes de chegar nela, eu acho que é extremamente importante dizer que existiam outros fatores, além de ser obstinado, que contribuíram para isso. Sim. E pouco se fala sobre isso, poucas pessoas me perguntam, que é a minha questão fisiológica mesmo, né? Sim. Apesar do peso, apesar de eu ter uma quantidade de hormônios, né? Femininos mesmo, por conta da obesidade. Ainda assim era alto o meu número, possivelmente era alto o meu número da testosterona. Eu digo possivelmente porque eu não olhei nada sobre isso no processo de emagrecimento. Mas logo depois do processo de emagrecimento eu olhei para isso. Não sei se você lembra, já foi com você? Lembro. E aí eu tenho até uma história muito engraçada que eu não vou contar hoje aqui, gente, porque senão vai ficar muito longo esse negócio. Mas o primeiro teste que eu fiz para saber se eu era fértil ou infértil, eu nem queria ter filho, eu só queria tirar um pouco da preocupação caso eu fosse infértil, né? Eu fiz num lugar que não era legal se coletar porque morria e tudo mais. Já sai disse, você vai ter que refazer. Eu disse, pô, foi constrangedor. Não valeu. Foi constrangedor, vou ter que fazer de novo. Mas enfim, voltando aqui, logo depois do emagrecimento, meu nível de testosterona era muito alto. Então, me faz imaginar que antes também, apesar de não ser tão alto, possivelmente ainda era um número muito alto. Então, esse ponto positivo que eu tinha fisiológico me ajudou durante o processo. Não é só motivação, né? Não é só pequenas metas, assim. Às vezes a pessoa ela precisa de um suplemento, né? No sentido de suplementar. Sim. Algo que esteja faltando no corpo. E às vezes as pessoas ficam, eu quero fazer sem remédio, eu quero fazer sem suplemento. Não, gente, eu precisei de outras áreas, tiveram outras coisas que eu tive que suplementar. Meu cabelo caiu bastante, meus dentes ficaram muito moles durante esse processo. Mas em outras coisas foram bem legais. Então é importante contextualizar isso. Claro. Eu sei que sua pergunta não foi voltada para isso, mas sim, eu sempre fui um cara de cabeça dura, assim. Meu pai sempre dizia que eu era carne de pescoço, assim, eu sempre quando eu queria alguma coisa, eu ia lá insistindo, iria cavando, queria muito, e quando eu chego no final da aposta, eu não me sinto satisfeito enquanto ganhar aposta pelo dinheiro. Só ali. Porque o meu processo depressivo que eu estava passando antes não se resumia apenas no meu corpo em si, ou no meu trabalho, que era uma das questões, ou no casamento que eu tinha. Se resumia de fato e muito mais além. Então, eu vejo esse processo de transformação, que tem 2 ou 10 anos, que já era uma obstinação de ser saudável mesmo, assim, uma obstinação de ser saudável. Na época me incomodava essa palavra obstinado, assim, era uma coisa que, parece uma coisa ruim, assim, ser obstinado. E hoje em dia, não, eu vejo como uma forma
Positivo, assim, uma forma muito, muito, muito positiva mesmo. Eu gosto quando as pessoas me chamam de obstinado. Olha aí, tá vendo? E você não sabia disso, Não, né? jamais. E quando você traz essa coisa da questão fisiológica, Fabiana, é importante a gente deixar aqui claro, né, para quem está nos ouvindo, que obesidade hoje não é porque você emagreceu sem medicamento, sem cirurgia, que as pessoas devem seguir o mesmo caminho, Sim, né? Claro sim. que existem caminhos, Uhum. né? Mas o caminho do vencer a obesidade, ele tem que ser sempre seguido, né? Sim, Independente das sim. formas, dos recursos, é o que você falou, não existia nem Mundial, não existia nada disso. Possivelmente existia, mas não estava disponível para a não gente, tinha né? essa- À época. Mas isso quando você traz da questão hormonal, isso é muito importante. Uhum. Porque assim, a presença de níveis baixos de testosterona nos pacientes com obesidade é muito alta. Uhum. E esse nível baixo de testosterona acaba retroalimentando esse processo e fazendo com que ele ganhe mais peso. Uhum. E muitos dos pacientes, a gente tem que fazer isso mesmo. Porque às vezes o cara está com a testosterona tão baixa que ele não consegue levantar para fazer uma atividade física. por Uhum. exemplo. E aí precisa do suporte. E aí do não é só tomar acompanhamento. vergonha na cara. Não é só vergonha na cara. Então, às vezes, você de fato precisa. É todo homem que está ali sobrepeso, obesidade que tem? Não, mas a gente estava comentando isso aqui há pouco tempo atrás. Antes a gente falava de baixa testosterona associada ao envelhecimento. Uhum. Aí o paciente no envelhecimento, a testosterona ela vai caindo ali, alguns precisam repor, outros não. Mas a gente tem um problema chamado obesidade, que hoje é o que domina a baixa testosterona. Uhum. E em diversas idades. Então, esse ajuste, muitas vezes, é necessário para que, vamos aqui junto? Uhum. Vou lhe dar uma força aqui e lá na frente as coisas se reorganizam. E é o que você falou. Você não tinha uma dosagem sua de testosterona na época, você tinha depois. Com certeza a época estava menor, apesar de que poderia estar ainda em níveis normais, isso ter lhe auxiliado no processo. E à medida que você vai emagrecendo, essa testosterona ela tende a Você aumentar. lembra o nome? Porque era 1.000 e pouco quando você foi comigo. Era um negócio incrível. 400 é pouco? Hã? Não, era 1.000 e... Na época... O 400 é o pouco? O 400 seria o pouco. Entendi. Foi. É porque mil e pouco Era pra mim, incrível. assim, Não, 1.050. quando ele chegou com o exame, eu disse assim: algo errado não está certo. Não é né? possível. Não está certo. E na época a gente conversou sobre isso. Eu lembro na consulta. Você disse: você acha que isso poderia ter me ajudado nesse processo? Sem dúvida. certeza. Claro que é o mental, né? Mas assim, isso também auxiliou no processo. Então, hoje a gente faz isso. Só uma curiosidade, eu lembrei uma Sim. coisa daquela época. Curiosidade de consultório aqui. Eu disse, doutor, não tem como baixar um pouco essa porra, não? Não tem como baixar um pouco, não, que eu tô tendo problema. Eu tô tendo um certo problema. Aí você disse, time que tá ganhando, Não não se mexe, pelo amor de Deus. Eu vou dizer o quê? Engorde de novo? Não, né, velho? Você vê que é um homem do resultado extraordinário com a testosterona de 1.000 e tanto. Velho. Invejável. É invejável. Mas- Algo acontece desse testículo aí que... Mas eu acho que é porque eu Foi tirei um muito umbigo. legal, né? Eu acho que é porque eu tirei um umbigo, né? Você não sabia disso, não, né? Quando eu fiz a retirada dos excessos de pele, eu tirei um umbigo, né? Eu acho que a retirada do umbigo aumentou a testosterona. Só pode. Eu vejo um monte de gente falando aí na internet o que é que faz pra aumentar naturalmente a testosterona. Tem cada arte que o pessoal faz aí. Mas é isso, naturalmente é isso. Atividade física, dormir bem, Se alimentar comer bem, Não, eu tô bem. falando É o que a gente faz outras já. coisas que as pessoas Não, mas inventam aí aí. fora o que se vende, né? É. Que diz que melhora a performance sexual, que melhora testosterona. Mas é isso, não tenha dúvida que quando a gente traz essa discussão aí da questão hormonal, isso é extremamente importante, né? Então, assim, para a mulher, né, serve em determinadas situações específicas, mas no nosso caso aqui, que a gente cuida de homens, cada vez mais você tem equilibrado níveis hormonais para poder ajudar no processo de emagrecimento. Fazer um Claro que ciclo quando o cara vicioso emagrece, do ele bem. melhora, mas às vezes ele precisa de um suporte para Sim, isso. sim. Da mesma forma que você foi ao nutricionista, você foi depois ao psicólogo, você foi ao educador físico, ao fisioterapeuta, então ao andrologista que cuida dessa questão Sim, sim. sexual masculina da Sim, saúde do homem, sim. né? E Aumenta também a autoestima, né? Não é só- aumenta uma série de outras de coisas. outras coisas, né? É o que a gente fala, né? E a gente bate muito nisso no consultório. Não tem como hoje o médico que abre a boca para dizer que ele é um médico que cuida da saúde do homem chegar um paciente com sobrepeso ou obesidade, com baixa testosterona, e ele só cuidar da testosterona. É só consequência. Uhum. Então você tem que ajudar ele naquele processo. E tratar os sintomas apenas. Exatamente, exatamente.
Exato. E outra coisa, Fabiano, aproveitando também, que eu acho que deve ser uma curiosidade de todo mundo também, fala um pouquinho, assim, nesse processo, quando tudo começou. Como era a sua rotina? A rotina de um pouquinho de tudo, né? Da atividade, né? Dessas pequenas metas. Que esporte você começou a praticar que não praticava? A questão, às vezes, da alimentação mesmo. Como é que foi essa restrição que algumas coisas precisaram ser feitas? Lógico que, assim, não é da fórmula, né? Mas dizer um pouquinho como é que foi vamos dizer assim, essa reeducação daquilo que você, né, estava pretendendo fazer. O que eu fazia e o que eu não fazia. Perfeito, exato. Transar é uma coisa que eu não fazia, né? Lá era bem complicado, assim, Sim. por conta do peso mesmo, né? Mas tinham outras coisas que eu também não fazia, além da questão sexual, que era conseguir calçar um sapato, por exemplo. Olha. Eu não conseguia calçar um sapato, eu não conseguia fazer alguns tipos de atividades do dia a dia mesmo, no cotidiano eu não conseguia fazer. No início, como eu te disse, eu estava muito focado em ganhar aquela grana. Então, eu fui orientado a fazer pequenas atividades físicas desde que fossem constantes. Né? Então, eu comecei com caminhadas mesmo. Perfeito. Caminhadas, só que sempre. Caminhadas sempre. E eu lembro que quando eu comecei a caminhar, logo nasceu uma bolha no meu pé. E eu pensei em desistir. Respondendo aquela outra sua pergunta, Sim. de cara, né? Olha aí. Nos 10 primeiros dias pensei em desistir por conta de uma bolha no pé. Por conta também de ter essa dificuldade da caminhada e tudo mais. Uma outra coisa que também foi aos poucos, na época eu disse para a nutricionista, não, você tá... eu fui, né? Ela fez aquela anamnese comigo. Normalmente eu já sabia que a nutricionista pedia para voltar depois para ter a devolutiva ali com uma dieta e tudo mais. Ela disse, não, eu já vou lhe orientar o que você precisa fazer a partir de agora. Depois a gente faz uma segunda anamnese. Eu disse, o que é? Você vai comer a cada 3 horas. E na época já estava começando a se questionar aquela questão de se comer a cada 3 horas mesmo, né? E eu disse, mas eu vou comer o quê? O que você quiser. Pode comer o que você quiser. Eu disse, não vai cortar açúcar, não vai cortar refrigerante? Sim. Ela disse, não, pode comer o que você quiser. Eu tinha o dinheiro para ganhar, né? Eu disse, vou cortar refrigerante, vou começar a cortar umas coisas assim na minha cabeça, né? Mas o que ela queria que eu fizesse era criar uma rotina de alimentação. Porque o que é que eu tinha? Eu não tinha hora para comer. Às vezes eu passava o dia inteiro sem comer e só ia comer no dia seguinte, e quando comia era muito. Às vezes comia muito ao longo do dia. E o que ela queria fazer era criar uma rotina de alimentação. Depois eu fui entender, né, o porquê disso, mas na época eu disse, mas parece que não estão questionando esse negócio de comer a cada 3 horas e tudo mais. Quando eu voltei depois dos 15 primeiros dias, né? Só que esses primeiros dias ali comendo a cada 3 horas, eu não tinha uma educação de comer. Sim. Eu comia muito. E aí comi muito, no terceiro dia eu estava passando mal, porque eu só tinha o costume de comer muito. Foi aí que comecei a entender, comia menos, mas ainda não entendia que era aquilo, até ir reduzindo e continuar comendo a cada 3 horas. Foi muito difícil passar por esses 15 primeiros dias tendo que comer a cada 3 horas. Assim. Eu ficava passando mal de tão cheio que eu estava, porque eu não tinha essa educação mesmo de comer. Então, assim, foram pequenas coisas que o acompanhamento da nutricionista e do educador físico me ajudou muito durante esse processo, porque aí foi gradual mesmo, né? Depois ela passou uma dieta, depois ela foi passando uma outra dieta. Esse acompanhamento foi muito gradual, assim. Eu tive a oportunidade de ter acesso a isso, né? As pessoas às vezes não têm acesso a isso. E aí essa oportunidade me deu de encontrar nutricionista nos primeiros meses a cada 15 dias e ela refazer a cada 15 dias. Eu tive a oportunidade de ter um educador físico para estar me acompanhando ali de perto. Então é importante também dizer isso, que o resultado que eu cheguei não foi só porque minha testosterona era alta, ou porque você era obstinado. Porque eu sou obstinado. Eu tive acesso a essas coisas, né? Então, é importante que também diga isso, porque às vezes as pessoas se desmotivam por conta disso. Mas também não significa que as pessoas elas não consigam de outra forma. Tive ajuda dos meus familiares, como você sabe, já sabe, meu pai sempre foi um grande apoiador meu ali. Depois virou um desapoiador, porque depois que eu emagreci, ele achava que eu já podia comer tudo novamente, da forma que estava. Agora você já conseguiu, como se eu já tivesse salvo, né?
Verdade. E quando você passa por esse momento de buscar um apoio com o psicólogo, né, que você entende essa questão da compulsão, né, que à época era pelo alimento, você começou a ter uma noção de que se você utilizasse aquela compulsão ali de uma outra forma, isso poderia lhe beneficiar ao invés de lhe trazer prejuízos? Tipo, a compulsão, você trocar a compulsão alimentar por um foco em uma outra coisa, como, por exemplo, a atividade física. Uhum. E aí eu queria que você falasse um pouco, por exemplo, quando você resolveu entrar aí para o mundo do desafio do triatlon, por exemplo. Uhum. Se você mudou o foco, antes era o alimento, eu entendi, a gente entendeu toda a parte aí do seu emagrecimento, mas agora você tem uma consciência que de fato tinha uma compulsão, né? Não era apenas vergonha na cara. Você precisava de um acompanhamento ali psicológico associado. Mas chegou em algum momento a você entender que, caramba, se eu desviar o meu foco para isso daqui, eu consigo ganhar muito mais? O que acontece? Para ele responder isso, Sim. é importante que eu diga que eu fui estudar o que é uma compulsão alimentar e depois eu fui estudar dentro de um processo que são as compulsões. Né? Perfeito. E aí eu vou dizer aqui à luz da psicologia, viu? Perfeito. À luz da espiritualidade, à luz de outras coisas, não. Vou dizer o que a psicologia entende, que todo processo compulsivo, como eu disse no início, ele não tem cura. Então eu não tinha compulsão alimentar, eu tenho compulsão alimentar. Perfeito. Eu tenho que lidar com isso. E aí a psicologia entende que você pode canalizar isso para outras coisas. Você pode canalizar isso para o esporte. Sim. Você pode canalizar isso para pornografia. Você pode canalizar isso para compras, para uma série de outras coisas. Que aí são chamadas pessoas adictas, né? As pessoas que precisam adicionar algo para conseguir sustentar a dor que a dor psíquica que a vida traz, né? Você atinge um limiar de dor que aí a partir dali você precisa adicionar algo. A partir desse princípio eu fui talvez, né, ali orientado pela psicóloga, eu digo talvez porque confesso que eu não sei de onde veio isso, Sim. a pesquisar sobre questões da melhor forma de tratar isso. E a melhor forma para a psicologia é trabalhar com redução de danos, né? Evidente que a gente está falando sobre processo compulsivo de alimentação e aí é fácil associar a compulsão por esporte e a compulsão por comida, mas a gente poderia estar falando por qualquer tipo de compulsão aqui. A gente poderia estar tratando compulsividade em pornografia, por exemplo. O que seria a compulsividade de pornografia? A melhor forma de se tratar psicologicamente. Não abstinência. Tratar como redução de danos. Sim. E trabalhando ali, saindo de uma pornografia mais comercial para uma outra pornografia amadora. Estou aqui imaginando, viu? Sim. Talvez depois indo para a área erótica, os contos eróticos e tudo mais, do que trabalhar com abstinência. Porque toda vez que psicologicamente você trabalha com abstinência, essa compulsão ela vai estourar para um outro lugar, ela vai sair em um outro lugar, ou até mesmo vai voltar muito mais do que mais intensa do que estava. Por isso que você vê muita gente com muita dificuldade no processo de emagrecimento, porque na verdade ela não está lutando contra o peso, ela está lutando contra o processo compulsivo. Sim, perfeito. E aí, para responder a sua pergunta, quando eu tive ciência disso, e o conhecimento ele liberta, o conhecimento ele liberta. Quando eu tive acesso a isso, eu digo, opa, eu posso canalizar isso para outras coisas. E assim eu fiz, né? Eu canalizei para o esporte. Perfeito. Durante muito tempo eu coloquei no esporte dentro desse processo. Depois eu coloquei nos estudos. Até começar a lidar com esse vazio que a comida supria em um determinado momento, né? Então, assim, é importante dizer isso também, que o lidar com o vazio é um tempo, né? Você não consegue sair de uma situação e lidar com o vazio de uma hora para outra, né? Então, hoje em dia eu entendo que eu consigo lidar com esse vazio que a comida supria num dado momento, que o esporte supriu por um dado momento, que o estudo supriu durante um dado momento. Isso não significa que eu seja uma alma evoluída por conta disso. Evidentemente, em alguns momentos eu preciso recorrer em alguns processos que pode ser visto como compulsivos. Aí. Então, aí nessa minha escolha, eu preciso canalizar aqui o que é que eu escolho, eu escolho algo que venha reduzir melhor, né? Ou melhor, que venha reduzir os danos de uma forma. Então, se é para eu jogar dentro de um processo, eu não vou jogar dentro da pornografia, entendeu? Perfeito. Que é uma coisa que eu evito muito. Entendendo que eu sou uma pessoa adicta, é uma coisa que eu cortei. Eu não uso, não consumo pornografia, entendeu? Assim, não consumo pornografia.
E acho que isso é importante ser dito também. Porque muitas vezes você está lutando contra uma compulsividade, seja qual for, e aí a gente cai num outro problema. Tá com a testosterona lá em cima, porque tá repondo. E aí você cai na armadilha, por exemplo, na pornografia. Que eu acho que é um grande tiro no pé, entendeu? E é um... Assim como a obesidade é um mal também, né, do século, né? A pornografia, a gente bem sabe aí que atende pacientes jovens, mais velhos, e o excesso, né? Antes a gente dizia assim, para o homem ter acesso à pornografia, era uma revista velha lá, meio grudada as páginas, né? Por motivos secundários. E hoje é só rolar. É vídeo. Então, assim, a gente atende, por exemplo, muitos pacientes com disfunções sexuais por conta de pornografia. Na adolescência, às vezes no início da fase adulta. Muito. Disfunção erétil. Eu tava no churrasco. Aí um amigo virou e fez assim. Aí cantou uma música, que eu não lembro exatamente qual é a música. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Não lembro agora. Sei que ele cantou uma música, ele pediu pra eu completar a música. Aí eu disse, sei que música é essa. Na época eu não sabia, né? Sim. Ele, que merda, você sabe sim, mas você tá mentindo. E aí várias pessoas sorriram. Sim. Deu esse sorrisinho que a gente tá dando aqui tipo, agora. Todo mundo sabe, menos você, como assim, né? Aí eu disse, porra, o que será isso? E aí todo mundo sorriu pra ver o que é aquilo. Aí eu fui buscar na internet o que é que era. Pelo que eu entendi, alguma plataforma, algum site pornô que toca essa música na abertura, alguma coisa assim. Sim. Que fala assim, jogo da galera, alguma coisa assim. E aí quando eu fui pesquisar, uma das formas que ele divulgava era fazendo essa abordagem na rua, né? Tipo assim, complete a música. Sim. Que é a música da abertura do site. Porque a pessoa... Ele tinha como se fosse uma abertura, as pessoas estavam ali, por exemplo, não sabia que eu estava ali consumindo aquele site, então... E aí eu vi um número muito grande de adolescentes sendo abordados e jovens adultos sendo abordados na rua, dando risada, sabendo o que era aquilo. Eu fiquei... imaginando, né? Dificilmente antes, para você ter o acesso à pornografia, você tinha que ir numa locadora, você tinha que comprar uma revista. Era muito difícil você chegar ao acesso à pornografia. E hoje em dia é muito rápido, né? Hoje com as redes sociais, com o mundo digital, foi o que a gente estava falando, né? Há pouco, né? É uma ferramenta muito importante para conhecimento, para você ter acesso a muita coisa. Em compensação também acaba, né, facilitando aquilo que não seria tão positivo. E só um minuto. Eu separo o que é o erótico e do que é pornografia. Claro, sim, né? é importante, com certeza. E é diferente. E é importante, é diferente. E eu acho, Fabiano, que o que você falou, acho que quando você chegou logo, a gente comentou sempre, né? Poxa, perder 100 quilos. E a sua primeira resposta foi o seguinte, e mantendo isso há quase uma década. Não, na verdade é um pouco mais de uma década. Perfeito, Então, assim, isso também ficou na minha cabeça, porque eu falo, o mais importante não é além, lógico, né, de conseguido aquilo, é esse processo de entendimento, que aí veio pela questão do entendimento da compulsão, de que forma eu vou lidar, que forma eu vou canalizar energia para manter. Porque tudo na vida é você construir algo e manter aquilo, né? Aquilo se perpetuar. Então, assim, hoje o que é que você acha, vamos dizer assim, que é o mais difícil de você manter tudo isso aí que você construiu? Quais são os seus maiores desafios hoje? Falo assim, tô falando... Os maiores monstros. Os maiores monstros, exatamente. Você tá falando fisicamente ou no geral? No geral. O que você acha que é o mais complicado de manter o Fabiano de hoje, né? Exatamente. Você sabe que eu sempre dou uma volta, assim, para lhe responder, né? Não, mas no geral, e agora não vai ser diferente. Mas é legal. E aí eu vim pensando sobre essa pergunta que você me fez agora. Eu não recebi roteiro nenhum, gente. Eu não recebi roteiro, mas eu disse, ele vai me dar uma deixa e eu vou querer responder sobre isso. Então essa resposta aqui estava preparada. Que massa, legal. Estava preparada para isso. A obesidade me salvou. Olha só. Sabe de quê? Do machismo. Se talvez eu não tivesse sido obeso, dificilmente eu quebraria alguns padrões do machismo da forma que eu tô quebrando hoje em dia. Gente, eu não tô dizendo que as pessoas têm que ser obesas para deixar... Sim, não, com certeza. Eu tô falando pela minha história de vida mesmo. Então, tem algumas coisas que hoje em dia, que eu falo para as pessoas, tem que cuidar da saúde do homem, tem que fazer terapia e tudo mais. Se eu não tivesse passado pelo processo da obesidade, dificilmente eu conseguiria quebrar alguns padrões
pela minha forma e da onde eu estava anteriormente, né? Falta de acesso à informação e tudo mais. Então, para responder essa sua pergunta, hoje em dia, o que eu acho que é mais difícil para mim, foi assim que você me perguntou? Sim. Sim. É quebrar os padrões do machismo. Seja porque eu não quero ninguém botando o dedo na minha bunda, porque eu sou muito homem, não quero fazer um exame, seja pelo lutar contra a pornografia, seja em diversas áreas. E aí a gente pode ir mergulhando aqui. Mas eu resumiria isso, assim. Hoje em dia, o meu grande desafio é ser um homem com H minúsculo. Olha, né? É ser um homem com H minúsculo. Porque, assim, o que é vendido aí pela sociedade enquanto homem com H maiúsculo, né? O homem que é cheio de testosterona, que bebe leite de recém-nascido, que bebe leite de boi, sei lá o que o pessoal está bebendo aí na internet. É muito fácil, só que você replica uma série de outros padrões, assim. E aí a gente abriria margem aqui para uma série de discussões. Em termos de cuidado mesmo, de saúde mental, que pode ser um dos caminhos, né? Eu escuto muito isso de homens, né? Eu não faço terapia porque terapia é coisa de quem é de mulher, entendeu? É de quem performa uma feminilidade e tudo mais. E aí eu acho que isso é um machismo impregnado mesmo, assim, porque o lugar de cuidado, de cuidar, né? O lugar de cuidar, seja de si próprio ou cuidar do outro, o machismo colocou que esse é o papel da mulher. O papel da mulher é cuidar, ou seja, um homem não precisa se cuidar. Perfeito. Eu não sei em números, mas eu imagino que a maioria das consultas que são marcadas para vocês são por mulheres. Sim. Para os homens. Sim. Tem muito. Tem muito. Ainda bem que a gente vê uma mudança, né? Tem visto essa mudança? Tem visto essa mudança, mas de fato, até hoje você às vezes recebe o casal e o cara foi ali amarrado. Então, entende? assim, é o cuidado que, enquanto o machismo coloca, né, no lugar da mulher, é a mulher que tem que cuidar do homem. E aí a gente não se cuida enquanto homem. A gente não se cuida. Sabe? Eu acho que o cuidado é fundamental para si próprio. E a gente só consegue, de fato, olhar para isso quebrando as pernas do machismo. Não tem como você olhar isso se você não quebra esse padrão, entendendo que o lugar do cuidado, sobretudo o cuidado de si mesmo, é de todo mundo, entendeu? Então, para chegar até a sua resposta, eu acho que é isso. Eu acho que o mais difícil hoje, eu entendo que talvez eu esteja num nível avançado, digamos assim, desse jogo da vida, de querer quebrar outros padrões, mas não tem como ter uma vida saudável, saúde masculina, por exemplo, você não tem como ter uma vida saudável se você não quebrar as questões que estão impostas aí pela sociedade. E aí, indo um pouco mais profundo, nessa resposta que você está me perguntando, certa vez eu ouvi de uma pessoa que eu amo muito, que para ela, amor é a mesma coisa que cuidado. Não tem como você separar. Ela achava que deveria ser a mesma palavra, deveria existir uma palavra só para amor e cuidado. E aí, se eu não me cuido, eu não me amo. Perfeito. E aí eu não tenho amor próprio. E aí vem as pessoas que estão tentando ajudar. Não, você precisa emagrecer porque você precisa ter mais amor próprio. Mas como eu tenho amor próprio se eu não me cuido? Sim. E por que muitas das vezes eu vejo homens não se cuidando? Porque é imposto pela sociedade que o cuidar é um lugar de mulher. Ou de um homem mais afeminado. Sim. Ou de alguém que performance. Você vê que o homem ele é tanto algoz quanto vítima, né? É vítima disso. Eu não estou aqui colocando ele, o homem como algoz apenas. Sim, né? Mas perfeito. ele é vítima de todo um processo. E aí quebrar isso, e que eu imagino que seja essa a proposta de vocês, é quebrar esse padrão. Entendeu? E a gente teve um convidado aqui que está psicólogo, como você está psicólogo, né? E ele disse uma frase que me marcou muito, assim. E ele disse o seguinte, que o homem ele tem que ser muito forte para poder buscar ajuda. Né? Então, assim, não é porque você busca ajuda que você é fraco. Pelo contrário, né? Então, assim, é isso que você traz, né? De ser forte, de buscar o cuidado,
de se amar, porque é dessa forma que você vai conseguir Uhum. evoluir ali, né? Então não adianta, vou carregar sozinho. A gente vê muito isso, né? O homem, ele é moldado para não cuidar da saúde, porque na cabeça dele é o trabalho. Eu trabalho, eu trabalho, eu trabalho, e a perspectiva de futuro. Lá na frente, quando eu conseguir isso, eu vou fazer isso, né? Mas assim, esse é o seu tempo mental. Uhum. Mas você não sabe o que é que está reservado para você daqui a 24 horas, Com daqui a um certeza. mês, daqui a 6 meses, né? E aí, mais uma vez, eu digo que o conhecimento liberta, né? Sim. A acessibilidade que a gente tinha lá nos anos 80 ao conhecimento era muito difícil do que as pessoas têm hoje em dia acesso aí. É evidente que a gente tem uma série de informações aí pela internet, soltas, sobretudo aí na era da inteligência artificial, que aí as informações estão sendo geradas em massa, mas a informação liberta. Se você perceber, em todo momento, mesmo ainda não fazendo terapia, era autoconhecimento. Sim. Eu estava procurando autoconhecimento. Era autoconhecimento. O que é que eu tenho que fazer para conseguir ganhar aposta? Não posso me lesionar. Entendendo que a probabilidade de me lesionar era muito grande. Sim. E aí foi a procura do autoconhecimento, assim, sabe? Se alguém me perguntasse hoje, o que é que eu faço para emagrecer? Se autoconheça, sabe? E o autoconhecimento não é do tipo, vou entrar, vou fazer uma yoga, vou ficar fazendo ou algo parecido, que a meditação é algo extremamente importante, mas você conhece no seu dia a dia ali. Ou melhor, né? Você vai conhecendo aos poucos. Porque eu acho que dificilmente alguém chega a dizer assim, eu sou isso, voltando ao início, né? Sim. Eu estou isso. Nesse momento eu estou aqui. Estou psicólogo, estou aqui um entrevistado com vocês. E através dessa troca que a gente vai crescendo, vai evoluindo, enfim. E você hoje, na sua posição de estar psicólogo, você tem colocado uma área específica de atuação? Você já se viu ajudando homens como o Fabiano, de quase 200 quilos, nesse processo? Porque é aquela coisa, é o conhecimento técnico que você tem, e você tem o conhecimento prático, a experiência de vida, que a gente sabe que conta muito, né? Conta muito. Da mesma forma que a experiência conta muito de você estar psicólogo durante anos, você tem aquela bagagem, mas você viveu aquele processo. Você sabe a dor do outro, né? Daquele paciente que chega ali ao seu consultório. Hoje você pensa ou você foca nesse segmento? Como é que está isso hoje na sua construção profissional? O que acontece? É uma área, assim, que é evidente por conta da história que eu trouxe, né? Se a gente fosse pensar num navio andando, é um rastro que ficou aí. E eu não quero deixar de ter esse rastro. Então as pessoas, por conta da minha história, acabam me procurando, né? Vindo beber dessa fonte por conta disso, e em sua maioria, sim, são pessoas que estão ali lutando contra a obesidade. Enquanto os meus estudos, especializações e tudo mais, eu tenho mergulhado em duas áreas bem diferentes, assim. Uma são com pessoas adictas, que é o que eu trabalho na clínica mesmo. Então já tem vindo outras pessoas que não necessariamente são compulsões alimentares, mas pessoas da área da adição, mas em sua maioria são pessoas que estão lutando contra o peso, seja homem, seja mulher. E tenho estudado paralelamente, eu não tenho nem colocado isso como estudo, apesar de estar fazendo já um mestrado enquanto aluno especial na UFBA, na área de inteligência artificial e psicologia. Olha, legal. Que aí tem um cruzamento disso lá na frente, que muito possivelmente a gente vai ter um número de pessoas adictas aí ao uso da inteligência artificial, da tecnologia, advento pela velocidade que a gente está indo aí. Então, é algo que eu tenho me debruçado, né? Para responder a sua pergunta, é algo que eu tenho me debruçado e, consequentemente, as pessoas que me procuram são pessoas que estão lutando contra a obesidade. Mas eu não atendo apenas esse tipo de pessoas. É evidente que eu tenho essa nicho, bagagem, né? de estudo sobre essas duas áreas que, na minha opinião, elas já estão tendo intersecções, mas lá na frente vai ter muito mais intersecções. Porque na época de Monjaro, daqui a pouco as pessoas não vão ser mais obesas, né? Assim, no sentido físico. Talvez elas sejam obesas de outras coisas. Né? Sejam obesas de quantidade de informações desnecessárias que estão na vida. Aí, né? E a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, né? Com essa questão do acesso a essas informações, da velocidade com que essas informações chegam, né? E a inteligência artificial, às vezes, ela está ali dizendo o que, de fato, você quer
ouvir, né? Porque você quer ler, né? E aí a gente não tem como não lembrar de situações, por exemplo, que a gente já ouviu de que a pessoa tá ali, o psicólogo virou a IA. Né? De buscar informações ali. Eu costumo dizer que a IA te conhece melhor do que o psicólogo. Sim. Não tem pra onde fugir. Vocês podem até discordar de mim. Que você está aí, vocês podem até discordar de mim, mas a ciência da psicologia e outras ciências também, e da medicina, na minha opinião, está fadada. Sim. Sobretudo os profissionais que estão ali apenas para analisar dados. Perfeito, o técnico, né? Porque analisar dados, a inteligência artificial hoje analisa melhor do que muita gente. Exato. Muita gente. Então, se é para analisar dados, se é para eu ser um psicólogo, que eu vou seguir um protocolo ouro, desculpa a provocação da galera comportamentalista, mas se eu vou seguir um protocolo padrão ouro... E o povo gritou ali do lado de fora. Mas se eu vou seguir um padrão ouro, é que segue esse padrão ouro, entendeu? Insisto, gente, eu não estou aqui falando que a psicologia comportamental é ruim. Mas se for simplesmente para seguir um protocolo que é dito que você tem que seguir, não precisa dos profissionais, as máquinas já fazem isso, entendeu? Então, dentro do processo de emagrecimento, você já vai ter máquinas terapeutas, né? Chats terapeutas. Isso já é uma coisa que já existe, né? Que vai poder lhe acompanhar 24/7, poder fazer uma troca. Mas aí a questão é que esse chat só vai lhe falar o que você precisa, ou melhor, o que você quer ouvir, não o que você precisa ouvir. Exato. E o desvaziamento do ser vai ser muito grande, né? Sartre já dizia, e não foi eu que disse isso, foi ele, que para a gente ser quem nós somos, nós precisamos do outro. Não tem como eu ser Fabiano, ter chegado aqui com menos 103 quilos, se essas outras pessoas não passassem pela minha vida, seja do meu pai, seja das pessoas que apostaram comigo, seja das pessoas com quem eu me relacionei afetivo sexualmente. Hoje em dia eu sou quem sou por conta dessas outras pessoas, esse mosaico que foi me montando. A partir do momento que a gente troca com a tecnologia, que é a IA, você está trocando com você mesmo. E aí existe um desvaziamento do ser. No primeiro momento você entende que você está expandindo, mas existe um desvaziamento e uma força da polaridade. Mais vezes você vai para o polo, né? Seja do que você quer ouvir. Sim. Ah, Fabiano, o que é que isso tudo tem a ver com obesidade? Para eu levantar, eu tenho que cair. E muitas vezes você só aprende caindo. E aí, se a inteligência artificial vai me dizer exatamente o que é que eu tenho que fazer para emagrecer, como é que eu vou cair? Eu não vou ter a oportunidade de aprender. Sim. Eu só vou executar. Na falta daquilo ali, eu não vou saber o que fazer. Acho que eu dei uma viajada boa agora, não foi? Deu, mas... E não é nem só uma viajada, né? É uma reflexão incrível. Que é muito importante, assim, porque eu acho que essa é uma grande... Eu sempre falo isso também, né? O ser humano é um ser social. A gente precisa, né? Pessoas precisam de pessoas, a gente né? precisa de pessoas, a gente precisa conversar, a gente precisa se ver, a gente precisa se falar, se tocar, para isso gerar as experiências que a gente vai, né? Então isso é uma preocupação muito grande que eu tenho, assim, tanto individual para mim, lógico, né? Para as pessoas que estão ao meu redor, como para as minhas filhas, por exemplo, né? Que são de uma geração mais jovem, uma tem 11 e outra tem 8. De que forma, né, lá na frente, vamos dizer assim, esse vazio não pode chegar até elas? Sendo que a gente aqui, né, na casa dos 40 anos, a gente veio dessa transição. A gente veio do mundo que não existia. Né? Não existia internet, não tinha celular, depois um belo dia tem celular, um belo dia tem internet. Hoje a gente está falando aqui de inteligência artificial como uma forma de, né, assim... Essa galera mais nova não sabe o que é Emanuele. Ave Maria. Sábado de noite, eu lembrei aqui agora, aquela zoadinha do MS2. Lembra? Aquela internet de escada. Internet de escada ali, ó. Sua mãe pegava o telefone, você te sai, né? Te desliga, não sabe volta. O que é receber um nudes via PowerPoint. O que era conversar no Mirk, né? Mirk. O que é Tinder? Conversar no Mirk, meu filho. Era mesmo. Então, assim, é muito realmente saber que a gente vai desenvolvendo experiências ao longo da vida que, pô, é exatamente o que molda, né? Hoje as pessoas estão muito preocupadas em não ter, já ter uma solução pronta. E até o que você falou também que é incrível. Poxa, eu escrevi 2 livros, 3 livros, no momento em que tinha inteligência artificial. Isso é muito legal, isso estimula o quê? Criatividade, isso estimula o seu trabalho. Achar caminhos, procurar, porque às vezes, não procurar só atalhos, né? Já que eu tô aqui viajando muito, às vezes não é só colocar testosterona.
Porque o cara pode estar lá com a testosterona em cima, mas se ele não tá com a mente boa... Tem vários pacientes com a O bolo vai testosterona subir. de 800 dizendo, doutor, a minha libido não tá legal. Não tá legal, E aí a a minha gente ereção fala, não tá boa. vamos lá. Tem outros fatores envolvidos, claro. né? O estresse no trabalho, E aí, como é que o é a relação? relacionamento, E aí, como é que você vai instigar a criatividade Perfeito. com algo dizendo exatamente o que você tem que fazer? Exatamente. Fenomenal. Chega, me preocupei agora. É o erro. Tem que errar, sacou? Exato. Tem que errar. Tem que broxar pra você conseguir dar uma outra melhor depois. Não, Tem que errar. Tem que errar. Desculpa, Jessé, mas só fazendo esse trocadilho, parece que a gente não tem mais direito de broxar. Sim. Não tem mais direito. Não Sim. tem. Nós não temos mais. Hoje em dia, a gente não tem mais direito de broxar. E às vezes, tá tudo bem se broxar. Sim. Perfeito. Sim. Aconteceu porque tinha que acontecer e de que forma a gente pode melhorar isso. Sim, Isso se aplica em natural qualquer, do qualquer processo, setor, né? É natural da do vida. processo. Então, deixa eu já quebrar um natural. padrão aqui. Eu brochei 2 vezes esse ano. Olha aí. Esse ano Você eu tá resolvi. bem, viu? Você tá no top 10, os 10 Esse melhores ano. homens de Salvador. Calma. Só duas? só duas. Calma. Mas quando eu via que não ia, eu nem arriscava. Não. Controle de danos. Eu brigo com os pacientes que assim, ó, que às vezes o paciente chega lá pra falar, sei lá, de disfunção erétil, né? E, Ô, assim, gente, calma aí. Esse episódio vai sair em 2026, mas eu tô falando de 2025. Viu? Porque ele vai sair em janeiro. sim. Ele vai sair em janeiro e vai dizer, pô, já broxou 2 em janeiro? Não, eu tô falando. 12, Eu tô falando de 2025, né? E assim, às vezes o paciente ele chega lá com a queixa de disfunção erétil, e eu costumo dizer 2 coisas. Primeiro, antes de ele sentar ali na minha frente, ele já tentou resolver de alguma forma sozinho. Uhum. Usando remédio, tomando testosterona porque fulaninho passou. Ele já tentou resolver. Perfeito. Infelizmente, isso aí é o homem com H maiúsculo. É aquele cara que ele não busca a ajuda, né? Ele quer resolver sozinho. Então, são 2 coisas que eu falo. Primeiro, para sentar aqui, você já tentou resolver. E não conseguiu. Senão você não estava sentado aqui, né? Uhum. E a segunda coisa, todo mundo é potente e nunca broxou até sentar aqui. Depois que sentou aqui, acabou, meu amigo. Aqui é a verdade. Uhum. E não há problema nisso. Uhum. Não há problema nisso. Claro que quando isso começa a ser recorrente, começa a impactar na sua qualidade de vida, né? E aí eu não falo só apenas a qualidade de vida sexual, porque a gente sabe que a saúde sexual, ela é pilar da nossa qualidade de vida. Uhum. Ponto. Aí sim, é a hora que a gente merece cuidar e tratar, quer seja um tratamento psicológico associado, tratamento medicamentoso. Então, assim, às vezes o paciente com disfunção erétil é única e exclusivamente psicogênico. Vocês sabem bem disso. Então, assim, não tem o que você medicar este paciente do ponto de vista orgânico. Ele precisa de um apoio, de um acompanhamento ali, entende? Então, assim, e aí você trouxe o broxar e de fato é isso, né? Não tem problema. Acontecer, não há problema se isso acontecer. Porque, assim, o homem que não broxa é o homem com H maiúsculo, velho. É o homem que é vítima. E aí, quando acontece, aí a cabeça funde. E aí, quando ele acontece a primeira vez, que ele vai para a segunda, que já vê que o negócio não tá caminhando, aí pronto. Aí é só a bola de neve descendo aí, penhasco abaixo, entende? E aí, mais uma vez, a gente cai no conhecimento. Porque eu disse para você, né, que você me perguntou o que é que, né, tem te ajudado, é se conhecer. Porque quando eu disse que eu tirei o pé do freio, eu disse, pô, se eu for aqui, eu vou broxar. Então, eu nem vou. Eu nem vou. Então, é melhor eu não ir, né, nesse caso. Sim. Porque eu já me conheço. Sim. Acho que me conheço, né? Sim. Mas do que passar por um processo onde eu vou sofrer algum tipo de frustração mesmo, né? Sim. E eu acho que isso é importante também mostrar para o homem, né? Que ok, o broxar não tem problema algum. Mas quanto mais você se conhece, Sim. Você sabe os caminhos, você né? sabe os caminhos que você se sai. Exatamente. Perfeito. Se sente bem. Perfeito. Rapaz, porrada, viu, velho? Ele veio inspirado. E olha que ele não tomou um café nem nada, viu? Mas Você sabia que eu não tomo chutar. café? É? Tomo não. Aí, Eu fico muito acelerada. acelerado. E interfere, inclusive, na minha capacidade sexual, né? Assim, Olha. Que coisa. É porque... eu sei qual é essa daí. Eu já caí nesse conto aí. não, mas é também por conta desse conto. Aham. Você toma café? Tomo. Porra, Aí, ó. tá fadado. Tá Porque falando. Coisa de homem maiúsculo. Homem com H maiúsculo aí. Falei, Fabiano. Essa de homem com H maiúsculo. Eu sempre gostei de um cafezinho. Qual é o problema? Café frio presta? Frio. Não. Tem que ser café quente, né? Tem que ser quente,
Quando eu tomo café quente, eu comprometo 2/3 da minha capacidade sexual. Porque eu queimo meu dedo e minha língua. Só vai sobrar o pau. O cara já joga. Boa. Pois é, por isso que ele não toma café. Eu não tomo café. Perfeito. É evidente que isso é uma brincadeira, mas eu também fico muito agitado, assim, sabe? Uhum. Eu fico, a cafeína mesmo, eu acho que o fato de eu não consumir, quando eu consumo, tem isso também. eu fico muito agitado. Eu não sei, porque eu não conheço essa parte, mas eu tenho dificuldade, inclusive, de ejaculação quando eu tomo muito café. Olha que coisa. Porque eu fico muito agitado mesmo, me dá uma potência sexual, Sim. mas eu tenho dificuldade de ejacular. Olha que coisa. Por quê? É Como qualquer tipo de energético, assim, que eu tome, sim. tome muito, né? É aquela coisa que se você usa muito, você tem uma tolerância, né? Então, tem gente que toma café e vai dormir, não tem problema nenhum. Tem gente que se tomar um café à noite e não consegue dormir, tem dificuldade para poder dormir, né? Então, nosso corpo, ele adapta, né? Uhum. Adapta ao processo, né? Seja ele qual for o processo, né? E é isso. E me conte uma coisa, atividade física. Vibrei muito ali quando eu vi você completando aquela prova lá. O Iron. O Iron. Conte aí um pouquinho para quem está nos ouvindo, que esse homem aí... viagem que eu fiquei acompanhando pelo Instagram, né? Uhum. E aí teve uma hora que já no final... sua mãe mandava, acho que algumas perguntas preocupadas, né? Cadê Fabiano? Cadê Fabiano? Meu pai estava me acompanhando. Velho, foi incrível. Conte aí pra gente. Para quem está nos assistindo, não sabe o que é aí o Ironman. A Ironman é uma prova de triatlon. É uma prova que leva o corpo ao extremo mesmo. É uma das provas mais difíceis do mundo aí, onde a pessoa tem que nadar 3,8 km, pedalar 180 e percorrer 42, né? Não falo correr porque eu percorri 42 ali. Não corri a todo momento. Isso dentro de um tempo de 17 horas. Né? Você tem 17 horas para completar essa prova. Meu pai estava lá me acompanhando e minha mãe estava em casa. E aí a forma dela me acompanhar era através de um chip. Chip desses de corrida mesmo. Sim. Que o site ia me mostrando ali em tempo real para quem estava acompanhando de longe, como se fosse um GPS. Onde foi a prova? Foi em Florianópolis. Tá. Como é o nome daquela cidade? Aquela cidade não, aquela região de Florianópolis. Só tem aqueles casarão bonito. Enfim, foi lá em Florianópolis. E aí, um dado momento, esse chip parou de acusar. Sim. Porque eu já estava muito para trás. Eu fui o último a chegar da prova. Olha. Dentro do período de 17 horas, outras pessoas chegaram depois de mim, mas não estava mais contabilizando. Então, eu estava entre o limite do corte, e às vezes para dentro do limite do corte, eu estava ali brigando, na verdade, pelas 17 horas. Sim. Então tinha hora que eu aparecia e tinha hora que eu sumia. Que coisa. Tinha hora que aparecia e tinha hora que sumia. E aí, um dado momento, eles começaram a tirar alguns lugares onde aquele chip passava, porque eles estavam desmontando o evento. E aí o chip simplesmente parou. Tinha um juiz, que eu não sei se é juiz, de prova me acompanhando do lado, porque ele estava acompanhando algumas pessoas para não dar aquele migué, como a gente fala aqui em Salvador. E minha mãe começou a ficar desesperada. Meu pai lá na ponta da chegada, né? Eu ainda tinha uns 10 quilômetros. E ninguém tinha notícia minha. Ninguém tinha notícia minha. É evidente que dentro da prova as pessoas estavam ali acompanhando. Mas eu poderia ter caído numa vala, por exemplo, porque já era tarde da noite. E naquele dia à noite estava tendo tempestade. Inclusive, muitas pessoas desistem da prova por conta das tempestades que estavam acontecendo naquele dia. E outras pessoas, estratégias mal feitas, que eles, por conta do frio, eles começaram a consumir muita coisa quente, e para você colocar coisa quente lá disponível era muito, muito industrializado. Então, muita gente começou a ter diarreia mesmo. Passar mal de ter diarreia. Por conta dessas comidas muito industrializadas, porque precisava ser quente, enfim. E aí, por eu não ter vesícula, eu disse, eu posso tentar matar o frio de outra forma, mas eu não vou botar uma sopa extremamente gordurosa para poder matar esse meu frio, porque ele vai passar direto aqui. Aí depois eu vou ficar no banheiro e vai perder. Mas enfim, eu estava ali brigando, e a pergunta que você fez foi o seguinte: minha mãe entrou na live. Foi. Na live do evento. Minha mãe entrou na live do evento.
Que eu tava fazendo a live. Foi desesperado. Live, cadê meu filho? Cadê meu filho? E aí, eu sou uma mãe, cadê meu filho? E aí, você sabe que mãe é igual motoqueiro, né? Quando surge um, surge Cadê o vários. filho? Cadê o filho? começa. Cadê o Velho, foi filho? impressionante. Eu tava Cadê o acompanhando. filho? Cadê o filho? E aí, várias pessoas dentro da live, cadê o filho dessa mulher? Cadê o filho dessa mulher? Cadê... Vocês vão ter que dar conta do filho dessa mulher. É brincadeira, velho? Morreu. Aí foram procurar. Não, tá aqui. Aí passaram, ele tá aqui, tá vindo. Aí comecei a aparecer, só sei que no final, né? Tem um locutor que ele sempre fala pra todo mundo dentro das 17 horas. Chegou seu filho. Gessé, você é um Iron Man. Ele fala lá, chama seu nome, conta um pouco da sua história e tudo mais assim, para as pessoas que têm um destaque maior, e por conta da minha história ele tinha um pouco mais. E, na verdade, ele falou. Não falou. Ele falou depois, né? Que eu era um Iron Man. Mas a primeira coisa que ele falou... Aí, o seu filho! Era seu filho que você queria, ele tá vivo! Que legal. E aí, eu chego com 16 horas e 50 e poucos minutos. Um dos meus orgulhos é que eu não cheguei depois de um argentino. O argentino chegou depois de mim. Boa, perfeito. Mas é importante ser dito que algo em torno de 2.200 pessoas começaram a prova e 600 pessoas desistiram, seja qual for o motivo aí. Cara. Sim, eu fui o último a chegar na prova, mas eu tenho duas grandes vitórias nessa prova. A primeira é que eu não desisti. Exato, velho. E a segunda, que as pessoas não prestam tanta atenção para isso, mas eu acho que é importante ser dito, que tem um pouco a ver com a manutenção do peso, da perda de peso, é que eu não me lesionei. Uma das minhas metas de não chegar com o tempo tão antes é porque eu não queria me lesionar. Eu tinha corpo e mente para fazer uma outra prova no dia seguinte. Olha que coisa, velho. Talvez eu não tinha corpo para diminuir meu tempo ali, mas eu tinha corpo e mente para chegar na prova do dia seguinte. E por que eu estou falando isso? Porque é de extrema importância entender a manutenção. Sim. Não dá para você... o que é que faz para o cara ser erétil? Pensar assim, né? Isso. O que é que faz para poder fazer meu pau levantar? É fácil. Agora, o que é que você faz isso para conseguir uma manutenção? Sim. E aí você precisa ter um aglomerado aí de áreas que você precisa trabalhar, né? E puxando a sardinha para mim, se você não trabalhar a mente... Não vai, velho. Não vai. Quantas pessoas treinou junto comigo ao longo desse tempo e disse, eu não tenho capacidade de fazer essa prova. E eu tinha uma capacidade infinitamente menor, fisicamente. Física, né? Fisicamente eu tinha uma capacidade infinitamente menor. É porque chega uma hora que é o mental, né? E aí a flexibilidade mental ali, né? Entender, por exemplo, que essa minha briga de ser o último a chegar não era simplesmente porque eu não tinha capacidade física, é porque eu não queria me lesionar. Então, assim, foi um dos meus objetivos, né? E aí, por falar em objetivo, não sei se essa pergunta vai chegar, mas eu já vou responder. Sim, responda. Eu tenho um objetivo aí que vai ser a longo prazo, que é descer do Everest, né? Olha. Eu não coloco o objetivo de subir no Everest, porque subir muita gente sobe. O problema é que nem todo mundo desce. Nem todos que sobem descem, né? Exato. Muita gente fica pelo meio do caminho. Então, eu tenho esse objetivo. Falta grana hoje em dia, né? Sim. E aí eu tenho começado a estudar, começar a olhar, enfim, ver quais são os caminhos, os melhores caminhos aí para descer do Everest. Ou seja, metas, né? Metas. É audacioso, né? Você fazer uma prova dessa, né? Você não chegou em último, né? Na verdade, isso aí não é... Mas é bom também dizer que chegou em último. É um troféu. Devia ter um troféu que chegou em último. É incrível. E a gente entender isso, né? O limite de nosso corpo, para que você não force demais, né? A gente vê isso em provas de longa distância, por exemplo, maratona. Quanto de gente que quebra, porque muitas vezes o cara quer fazer num pace tal, quer fazer num tempo tal, e aí todo mundo sabe que tem um abismo ali de 35, 36 quilômetros em diante que quebra mesmo, entendeu? Que é só a cabeça, que não é o corpo mais, é a cabeça, né? Não é à toa que não se treina mais do que essa distância, né? Então, assim, é o poder da mente mesmo. Às vezes que eu fiz maratona, era muito interessante, porque eu sofria fisicamente até o 35, 36 quilômetros. Sim. Aí depois disso eu dizia, pronto, acabou a prova. É isso. Vou fechar. Porque era só a mente. Pois é. Porque era só a mente. Que é só a mente. A parte mais, assim, claro, quando eu estava treinado para fazer maratona, a parte mais dolorosa era o início, que era chato como o quê? Mas depois o corpo ia sentindo.
o corpo ia sentindo. Mas quando chegava no 35, eu já tinha certeza que eu ia conseguir, porque meu corpo, ele já ia automático, e eu disse, agora eu tenho mente. A mente vai me levar até lá, entendeu? E aí era sempre... Mas enfim. Mas voltando um pouco, eu sempre gostei de chegar em último, sobretudo quando eu comecei a fazer algumas provas de 5 quilômetros, que eu ainda estava com um peso muito grande, e era fantástico ser o último, porque o último, não o caso do Ironman, mas o último era escoltado O carrão lá. pelo carrão, na época antiga 7, agora que entrou em Salvador. É verdade, velho. Rapaz, era uma empolgação, as pessoas paravam, comemorando. Venha. Quando eu fiz uns 5 quilômetros com 20 e pouco, não foi tão emocionante quanto eu fui o último. Olha pra isso, velho. Pensando Sim. em artifícios para se sentir empolgado. Então, para você que está aí lutando contra a obesidade, queira ser o último, porque você é muito ovacionado. Se você não é o último, não é um dos últimos, dificilmente você vai ser ovacionado, sabe assim? Pensando em artifícios para você encontrar ali para poder conseguir. Depois você vai botando um objetivo de diminuir o seu pace e tudo mais. Mas é um bom artifício para quem está lutando contra a obesidade querer ser o último da prova. É ir, né? É fazer, né? Beleza, meu amigo, que coisa, viu? Eu acho que tem assunto aí para uns 4 ou 5 episódios. E ainda mais quando ele descer do Everest, aí você vai ver. Ele já vai descer com convite quando ele abrir o WhatsApp. Ele voltar. Será que dá para namorar lá em cima? De dá, né? O problema é você enxergar, né? Com aquele frio. Se eu tiver uma pergunta para você. Se eu tiver um coito interrompido. Não, coito interrompido é quando é fora, né? Isso. Mas e quando não tem ejaculação? Nem ejaculação, né? Quando não tem ejaculação. Quando vai quase ejaculou e não ejaculou, qual o nome que dá? Não tem um. Não tem, não? Mas tem também. Sim, acontece isso. Ejaculação interrompida. Será que congela? Rapaz, se congelar, aí quebra todo o sistema de tubulação. É problema, viu? Deixa eu te dizer uma coisa. Uma das coisas que tem que se tomar cuidado é sério, porque às vezes você empedra os dedos. Sim. Você empedra os dedos, então quando você volta, ele acabou ficando podre, porque ele empedrou. Pode necrosar. E aí eu fico pensando, porra, não vai dar pra bater uma lá em cima, não, porque vai que apoia. Não corre esse risco, não. Não faça isso, não. Você não vai nem pensar nisso. Como não vai, velho? Primeiro que você vai olhar pra baixo, não vai ver nada. 1.400 de testosterona, o que acontece? O que o organismo faz no frio, ele concentra seu sangue nos órgãos vitais. Então é por isso que o dedo isquemia ali, que é a extremidade. Então lá embaixo também não vai estar contando sangue. Eu vou levar um brinquedo daquele. Com essa perfusão toda. Agora, tem um negócio de um ovo. Tem um negócio de um ovo que eu já vi aí, ou um negócio assim que... Isso aí eu vou levar um negócio daquele. Botar uma brasa dentro. Será que congela mesmo? Quando eu descer, eu vou contar isso aqui. Pronto, vai trazer essa informação. Se eu bati uma punheta lá em cima... Você vai ter que fazer um compromisso social aqui. Você não vai contar em nenhum programa. Eu não posso me comprometer com isso. Eu posso chegar pra você. No privado, assim, né? Eu posso chegar pra vocês e dizer assim, ó, eu vou lhe dar prioridade. Pronto. Agora, eu posso chegar pra vocês e dizer assim, eu não vou falar em nenhum programa. Sacanagem, né, velho? Com certeza. Mas é isso, pessoal. Antes de terminar aqui, né, agradecer mais uma vez a Fabiana. Infelizmente temos que terminar por conta do nosso tempo mesmo. Mas assim, foi incrível. O fazer o podcast sem script é isso, né? Então, assim, o que tem que sair, né, para as pessoas, para nós dois que estamos aqui e para as pessoas que estão aí, é o que sai aqui de informação. Eu não tenho dúvida que muita coisa aqui vai ajudar a quem está aí lutando contra a obesidade, lutando contra qualquer compulsão, né? Perfeito. Qualquer processo relacionado a isso. Então, assim, antes de eu pedir a Fabiana para poder falar sobre o livro que sai agora esse ano, terceiro livro, né? E deixar o seu contato aí de rede social, de que forma que as pessoas te contactam. O Fabiano escritor, e o Fabiano que está escritor, e o Fabiano que está psicólogo também, que eu não tenho dúvida que você pode ajudar aí muitos homens e mulheres que estão lutando aí contra a obesidade nesse processo aí, e ter esse acompanhamento psicológico, ele é fundamental também. Então, fique à vontade aí, suas considerações, redes sociais e vocês afins. podem me encontrar, eu acho que em quase todas as redes sociais, algumas eu sou mais ativo do que outras, mas eu acho que eu estou em quase todas redes sociais. E aí sou eu mesmo que respondo assim, é evidente que às vezes eu demoro para responder,
Mas lá tem meus e-mails, em algumas redes tem meu telefone, então as pessoas têm acesso a mim de uma forma super tranquila. Insisto, dependendo do período da minha vida, fica um pouco mais difícil de falar. Claro, Quando eu fiz o Ironman, tinha lá centenas de mensagens que eu não conseguia responder, mas no dia a dia, assim, eu sempre tô respondendo as pessoas. Então, se botar Fabiano Lacerda, que emagreceu, baiano, que emagreceu 100 quilos, se botar isso no Google, aí aparece uma série de outras coisas aí que eu faço além de podcast, né? Como eu não cheguei a contar, eu tenho um podcast também, chama Contrasfluxo, um podcast onde, além da minha pessoa que apresenta, tem outros estudantes de psicologia que apresentam outras áreas da psicologia. Eu normalmente falo ali sobre as questões de adição, perda de peso e tudo mais, mas é um podcast que ele tem uma série de outros caminhos aí para percorrer enquanto a área da psicologia, mas vocês também me encontram nas minhas redes sociais mesmo. E aí eu não vou deixar o arroba não, porque são muitos aí, né? Procura que acha, é fácil. É fácil. E a gente vai colocar também no corpo aqui da descrição do episódio. Ótimo. E uma palhinha aí, seu livro, terceiro livro. Terceiro livro, eu falo sobre emagreci agora, falo muitas dessas coisas que eu trouxe aqui para vocês, né? É um livro que está sendo muito bacana. Eu estou lançando pela editora Pé da Letra, uma editora parceira aí que comprou essa proposta. A capa está ficando aí na tela para vocês. Dá pra... legal. Se vocês assistirem antes de abril, eu vou pedir um pouco de paciência, abril de 2026, mas depois de abril, muito possivelmente, vocês já vão encontrar aí em uma série de livrarias, de pontos de distribuição pelo Brasil inteiro, ou no meu site, que chama fabianolacerda.com, que vocês vão encontrar também livro, tem uns outros livros lá também. É isso. Eu conto aí sobre o que é a manutenção do processo de perda de peso. Né? Maravilha. Ele acha que ele ia embora agora, viu, Diego? Ah, Na verdade, assim, a gente sempre coloca aqui o homem com H minúsculo, que vem aqui, né? Claro que aqui também receberemos mulheres para falar de temas relacionados, mas a gente coloca você aqui em duas saias justas, né? Duas saias justas. Aí tinha que normatizar esse negócio, que coisas eu tenho que usar saia. Tem que usar saia, exatamente. A primeira, se você pudesse, para esse homem que está aí, né, nos assistindo, e eu tomo a liberdade de extrapolar até um pouco aqui, o HCast, né, que é o podcast que está direcionado para o público masculino, porque assim, a temática que você trouxe é sobre um problema mundial, né? Então, para essa pessoa que está aí nos escutando, de forma direta, de forma clara, de forma concisa, que informação, que frase, que mensagem você deixaria para essa pessoa? A sua mensagem no HCast. Ame. Porque o amor, ele transforma, como eu estava dizendo, né? E se você se ama, né? Ou ama o outro, você vai se cuidar. Então, se você se cuida, você vai se transformar, seja ele qual for. Então, se você tivesse a oportunidade de dizer assim, uma única palavra, o que é que você faz? Ame. E aí, se você realmente ama, você vai conseguir se transformar. O amor, ele tem esse poder mesmo, ele tem um poder transformador das coisas, né? O amor pela vida, o amor por si próprio, o amor pelo próximo. Se você não está encontrando forças agora para se amar, vá pelo menos pelo próximo, né? Faça isso pela sua família, pelos seus filhos, pela pessoa com quem você se relaciona. O amor, ele tem esse poder mesmo, transformador, de em alguns momentos nos arrastar, mas eu diria isso. Se cuide através do amor. Maravilha. Show de bola, viu, velho? Rapaz. Fenomenal. Fala, Diego. Bote o homem na saia justa número 2. Uma resposta, meu amigo. Aqui é fuzilamento. E agora, Fabiano, acho que antes de terminar também, agradecer. Foi incrível, né? Um bate-papo realmente muito legal. Não só para quem está nos assistindo, mas para a gente também, né? Sempre muito enriquecedor. A gente sai daqui realmente transformado. São ideias que são bem legais mesmo. E a segunda saia justa que a gente sempre coloca nos nossos convidados aqui é uma coisa mais tranquila. Simples. Coisa mais simples. Quem você acha, né? Quem seria a sua sugestão para estar aí, sentado no seu lugar, né? Trazendo aqui uma ideia legal, algo que possa realmente enriquecer sobre o universo masculino, independente do tema?
Qual seria a sua sugestão? Quem vai sentar na minha levantada aí, você quer saber, né? Aqui na Bahia seria isso aí mesmo. Fulano que será agora apresentado. Infelizmente você vai ter que vir mesmo para poder responder à altura aí. Exatamente. Tem dois caras que eu admiro muito, apesar de não ter a oportunidade de estar no dia a dia com eles, mas dois caras que eu tenho contato aí. Final 1.400 de testosterona, precisa de dois caras na sentada na levantada. Um deles eu gosto muito, a gente estava falando aqui, que é Young Mendes. Ele pode trazer bastante coisa aqui importante, sobretudo a autoestima, a questão da oratória, o quanto ele tem de história de vida, assim. Eu acho que ele pode contribuir bastante aí. No off eu posso passar o número dele. Ótimo. Mas tem um cara que eu admiro muito, 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 muito mesmo, que é Edivaldo Valério. Infelizmente, o único nadador negro a ganhar medalha olímpica no Brasil até hoje, sei lá, deve ter mais de 10 anos que ele ganhou essa medalha olímpica. 20 anos, sei lá quantos anos tem, mas tem muitos anos. Infelizmente ainda... Não sei se foi em 98. É o único nadador negro no Brasil que ganhou a medalha olímpica, né? Um cara que está aqui, é a prata da casa, é um cara que eu acho que super toparia sentar na minha levantada, mas é um cara que está aí praticando esporte. Eu acho que ele está chegando agora no triatlon também, já tem a natação aí fera, mas eu acho que é um cara que pode contribuir bastante aqui. Massa, maravilha. Pronto. Exatamente. Então, 2 nomes, né? Porque já que você quer que sente, né? Quando você se levantar da cadeira. Maravilha. Mas fica esses 2 nomes aí. Maravilha. Muito obrigado, de coração, viu? Volte, a casa é sua, sempre que precisar, sempre que quiser. Sinta-se convidado e muito obrigado mesmo. O negócio de voltar é que eu vou ter que sentar na levantada de alguém, né? Com certeza absoluta. Maravilha. Show de bola.